Olá pessoal, bem-vindo ao canal Thiago Corban com vocês. Pessoal, hoje eu vou trazer um assunto muito interessante. Um assunto que eu gosto muito. Algumas coisas que ficam no ar através do tempo. Gênesis 6 vai nos dizer sobre que os filhos de Deus procriaram, se misturaram com as filhas dos homens. Ou seja, anjos que se relacionaram com as filhas dos homens e descenderam de gigantes, dos grandes homens da antiguidade. Por fim, várias criações ou mutações que se percorreram pelo tempo antigo. Mas ainda há restícios. Isso é claro, isso você não vai ver na mídia. Isso você não vai ver no Jornal Nacional, você não vai ver em nenhum lugar assim. E muita gente, não só eu, muita gente sabe que os anjos caídos e sua descendência ainda estão por aí. E às vezes o seu DNA, o seu genes que veio se misturando de geração em geração ainda está presente na Terra, né? Pós-diluviana. Deus vem, manda o dilúvio, mas ainda restaram os resquícios, né, dessas civilizações que ainda estão presentes hoje. E tem uma matéria muito interessante. Diz assim: os filhos perdidos dos Anunnakis. Genes de DNA da tribo Melanésia de espécie desconhecida. Eu vou ler a reportagem, vocês vão entender. Em outubro de 2016, a Sociedade Americana de Genética Humana realizou sua reunião anual e as conclusões que chegam foram surpreendentes. Os dados coletados que as pessoas na Melanésia, uma região do Pacífico Sul que circula Papua e Nova Guiné e suas ilhas vizinhas, pode estar carregando alguns genes desconhecidos em seu DNA. Os geneticistas acreditam que o DNA não reconhecido pertence a uma espécie até então desconhecida de humanoides. Segundo Ryan Bollender, um dos pesquisadores envolvidos no estudo, a espécie não é Neandertal ou Denisovana, mas algo diferente. Estamos perdendo uma população ou interpretando mal algo sobre os relacionamentos, disse. Denisovans representa uma espécie extinta, pertencente ao gênero hominídeo. Eles foram nomeados após a descoberta da caverna de Denisova, nas montanhas da Sibéria de Altai, onde foi encontrado um primeiro fragmento de ossos que pertenciam a essa espécie. Pouco se sabe sobre este tempo primo enigmático. Embora sobre o povo da Melanésia não se sabe muito no momento, a história humana é muito mais complicada do que pensávamos. Bollender disse, né, o pesquisador. Esses aqui são o pessoal da tribo Melanésia. Os genes deles são desconhecidos, ou seja, não se sabe a origem. E eles nascem com cabelo loiro, né? A tribo melanésia de pele escura com cabelo loiro natural, por muito tempo acreditou-se que apenas os caucasianos tinham cabelos loiros. Foi em 1753 que Charles de Brous escreveu sobre uma velha raça negra do Pacífico derrotada por um povo chamado Polinésia. Em 1832, quando Jules de Mont d'Urville escreveu sobre a mesma raça e sua cor de cabelo única, que o mundo tomou conhecimento das pessoas chamadas melanésias nas ilhas da Melanésia.
Sim, ele é mais peça por peça, né? Que é complicado, né? O passado complexo da humanidade é trazido à luz, e descobertas como essa parecem apontar em uma direção. Não poderíamos ser quem pensamos que somos. Aqui é uma citação de estudo, como você, né, provavelmente apreciará. Se o número não tocar em nenhum sino, reitere a hipótese de Anunnaki, segundo a história do Gênesis. O 12º planeta, conhecido como Nibiru, era provado por humanoides muito semelhantes a nós. Significa humanos, depois de encontrar um grave problema na atmosfera, eles particularmente em uma jornada pelo sistema solar para encontrar ouro ou metal único significativo que poderia curar seu planeta. Eu não vou entrar na história do Anunnaki, mas eu sei sim que a Bíblia comprova que houve mutação genética quando nós lemos Gênesis 6. É mais do que provado, né? Que houve sim mutação genética. Aí nasceram gigantes, nasceram as lendas, né? Aquiles, Hércules e assim foi. Centauros e tantos outros colossos, tantos outros que nasceram. E Deus, vendo que a raça humana estava sendo escravizada por essas raças superiores, então mandou o dilúvio no tempo de Noé. Então, olha, mas esse gene, ele ainda perpetua, né? Ele ainda perpetua por alguns lugares dentro do planeta Terra. Ainda há seres desconhecidos, né? Que raramente são vistos, seres até mitológicos aí, raramente sendo vistos, como o próprio Megalodonte e tantos outros, né? Aqui eles vão dar ênfase na reportagem aos Anunnaki, né? A teoria dos Anunnaki. Mas nós cristãos sabemos que a Bíblia é inerrante. E quando no livro de Enoque, Samiasa e mais 250 anjos pairam sobre o Monte Hermon e eles tomam as filhas dos homens, as mulheres daquele tempo, acham bonito e se deitam com elas, então começam, né, a fazer o que seria uma engenharia reversa, né? Os Eternos, o filme Os Eternos mostra muito bem isso, né? Ensinando, quando eles ensinam o que é uma faca, irrigação, maquiagem, coisas que estavam ocultas ao ser humano e eles revelaram, né? Quem lê o livro de Enoque, ou se você tem interesse, abaixa o livro de Enoque, é muito bom, e Enoque relata essa história, né? Então vamos lá. Segundo a história do Gênesis, o 12º planeta, conhecido como Nibiru, era povoado por humanoides muito semelhantes a nós. Significa humanos. Depois encontraram um grave problema na atmosfera tal, e eles partiram para a jornada do sistema solar. Quando Nibiru se aproxima da órbita da Terra, aproximadamente 432 mil anos antes de Cristo, os nerubianos usaram espaçonaves para enviar pessoas e bens essenciais de seu planeta para a Terra. Depois de chegar à superfície, os seres avançados estabeleceram bases na antiga Mesopotâmia. Aí os Eternos falam bem sobre isso. Mas não é... Esses seres não são seres... Não são... Como poderia dizer? Alusão ao extraterrestre, seres inteligentes. São seres inteligentes porque são anjos, né? São anjos rebelados do céu que desviaram a humanidade. Desviaram a humanidade.
Muitos acreditam que essa verdadeira razão da criação da humanidade dentro dos laboratórios geneticistas NAC, e esse estudo recente e muitos outros achados confirmam essa hipótese. Quase que diariamente oferece uma visão que pode responder uma das nossas perguntas mais antigas e importantes: quem somos? Para obter uma solução irrefutável para este enigma circular, devemos cavar profundamente onde ninguém explorou antes. Mas isso é mais difícil do que dizer do que fazer. Outra maneira de fazer isso seria analisar os registros microscópio ocultos dentro de cada um de nós. Os Anunnaki sabiam que seu DNA era a chave para a engenharia de escravo ideal. Em nossa busca incessante por nossa verdadeira linhagem, devemos fazer o mesmo que os seres humanos. Em um esforço recente, outro grupo de cientistas chegou a uma conclusão semelhante, liderados pelo geneticista e evolucionista Eski Willerslev, do Museu de História Natural da Dinamarca. Os cientistas examinaram amostras de DNA retiradas de 83 australianos aborígenes. Eles também testaram 25 participantes da população nativa da Terra, altas da Papua e Nova Guiné. Para sua surpresa, os pesquisadores descobriram um DNA exótico, semelhante aos do Denisovan. Os genomas dos voluntários do estudo, lembra-se de que os pesquisadores apenas chamaram de idêntico ao Denisovan. Ainda assim, o grupo que sucedeu os seus genes aos seus ancestrais dos participantes totalmente desconhecido. Quem é este grupo, não sabemos. Willerslev, né, disse: nem nós, uma multidão particular vem à mente. Não é de surpreender que essas descobertas sempre sejam feitas ao estudar o genoma de população remota. Com o passar dos anos, esses grupos isolados tiveram poucos contatos com o exterior. Eles estiveram e propiciaram em sua comunidade fechada, e isso reflete seu genoma. Quanto mais rica e diversa for sua ancestralidade, menos provável será que esses genes específicos permaneçam inalterados. No caso dos aborígenes australianos e melanésios, o isolamento significa que menos genes foram alterados ao longo da sua existência. Aí eles estão levando pelo lado Anunnaki da coisa, né? Mas nós sabemos que isso, né, são anjos caídos que desenvolveram a humanidade, né? Deus criou o homem e a mulher, tudo certinho. Mas ao passar do tempo, esses anjos de Gênesis 6 desviaram a raça humana. E Deus, vendo isso, trouxe o dilúvio, né? Não é difícil imaginar essa versão alternativa do nosso passado. Os Anunnakis vêm à Terra, brincam de Deus e criam a humanidade. Eles acreditam nisso. O cientista-chefe Henk, o médico-chefe Nietzsche, usar manipulação genética e fertilização in vitro para criar seres humanos à sua imagem. Eles usam a sociedade para servir aos seus propósitos e, quando lhes convém, dispensam a destruição na forma de um dilúvio de proporções bíblicas, uma parte da história suprimida por conspiração. Aí eles acreditam que por próprios Anunnakis, né, que também trouxe o dilúvio. E é bom lembrar que o dilúvio tanto está na cultura hebraica ou judaica, como na islâmica, na cultura da Mesopotâmia, os sumérios também falam sobre o dilúvio. Mas nós temos na Bíblia que o próprio Deus, vendo toda essa reengenharia, tanto de tecnologia quanto de DNA, irou-se no céu e trouxe o dilúvio à terra, né? Então, pessoal aí do canal, o que vocês acham? Como pode explicar essas raças que não sabemos a origem? Eu acredito, em particular, que ainda há genes de anjos caídos na Terra.
Não que a população estão exercendo o mal, nada disso. Mas há resquícios, né, desse acontecimento ainda no nosso planeta. Nosso planeta é vasto, não conhecemos muito. E eu acredito nisso, né? Que sim, anjos caídos desceram, fizeram reengenharia, né? Ensinaram o que não devia, se procriaram com as mulheres, gerando assim grandes homens, né? Os gigantes, colossos, minotauro e tantos outros da mitologia mundial. Ou seja, o passado ele é cheio de histórias, né? O passado ele é cheio de histórias fascinantes, e também nós vamos entender o futuro através do passado, né? Porque nós entramos nessa bolha, porque eles também, a elite mundial sabe muito bem disso, né? Sabe bem dessa história, né? E eles querem de tudo que a gente não venha saber sobre isso, né? Mas é um fato real. Ainda há restício sobre a descendência de anjos caídos aí, tá? Isso é notório. Fique esperto, deixa seu like, compartilhe para que este vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? Até o próximo vídeo. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Você acredita que as civilizações sejam civilizações avançadas, Anunnaki, anjos caídos, não importa. Deixe sua opinião, é sempre válida, é um aprendendo com o outro. Até o próximo vídeo. Tchau, Corban Oficial. Resista sempre. Valeu, pessoal.